Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Carreira em Consultoria de Recursos Humanos. Aqui nós nos propusemos a discutir estratégias e te ensinar como você vai se tornar um consultor em recursos humanos. Esse é nosso objetivo, ajudar recém-formados do curso de Administração, Psicologia e Direito a se tornarem consultores em recursos humanos, obtendo uma receita crescente, sendo dono de si mesmo. Eu sou o Pedro Novaes e essa é a série 3E. Nós vamos falar sobre envolvimento. O tema do vídeo de hoje é: para que escritório? Vocês devem perguntar: por quê? Como assim? Como é que você trabalha em consultoria? Como é que você trabalha administrativamente sem um escritório? A verdade é que essa pergunta eu já me fiz ela antes, mas eu vou falar um pouquinho mais para vocês entenderem o porquê desse questionamento. Lá em meados de 2017, vocês já devem ter escutado essa história, quando eu comecei a fazer consultoria, eu atuava dentro do ambiente do meu próprio cliente. Era um bar e restaurante e eu ia para lá fazer o meu trabalho, conversar com os colaboradores, ter reunião com os próprios sócios. E ali eu tinha toda uma estrutura posta. Eu tinha mesa, computador, água, energia, internet, café, tinha tudo. Mas mesmo assim eu projetava ter um escritório, né? Eu acho que o grande sonho, né, de quando a gente está na faculdade é você ter um espaço só seu. Você decorar, colocar uma mesa bonita, cadeiras, né, ter alguém para recepcionar as pessoas que estão chegando ali, agenda, telefone. É tudo muito bonito no sonho. Mas se a gente for parar para olhar na parte prática, eu vou te mostrar por A mais B que você não precisa de um escritório e que às vezes esse escritório inclusive pode inviabilizar a sua atuação por diversos motivos. Porém, voltando ainda um pouco na história, eu tinha tudo e mesmo assim eu estava louco querendo um escritório. Afinal de contas, né, formado em Direito, já projetava isso. Depois de formar em Psicologia, então, eu falei, eu preciso de um espaço só meu. E por muito tempo eu continuei atuando com consultoria, estando ali no ambiente do meu cliente, transitando de um cliente para o outro. E quando chegou um momento onde eu estava com 5 clientes, eu me perguntei, para que eu vou ter um escritório? Eu não vou ter tempo para ficar lá, sendo que eu estou o tempo inteiro transitando de um cliente para o outro. E comecei a entender que o fato de estar ali envolvido com a realidade do meu cliente era um dos meus grandes diferenciais. Eu escutei inclusive de um desses, falei assim, nossa, eu já tive outras consultorias atuando aqui comigo, mas nenhuma consultoria é igual à sua, que vem, fica aqui, senta no escritório, conversa, fica trabalhando, passa um tempo bom com a gente, senta com os colaboradores. A outra consultoria que passou por aqui, eles vinham, ficavam um tempinho, iam embora, voltavam com um monte de atividade, passava para a gente fazer. Às vezes a gente tinha dificuldade, não conseguia executar, ficava por fazer. Chegava a consultoria, cobrava, explicava. Então, o próprio relato do cliente mostrou que às vezes ele precisava desse contato mais próximo, desse envolvimento. Por isso que eu bato na tecla que o jovem consultor de recursos humanos, dentro da nossa proposta de atuação, que é para recém-formados do curso de Administração, Psicologia, Direito, fazendo consultoria em recursos humanos para micro e pequenas empresas, ele não precisa ter muita experiência, ele precisa ter os 3 S. Eu já falei em outros vídeos: envolvimento, engajamento e estratégia. Hoje eu estou falando de envolvimento, estou explicando para vocês o porquê que eu acredito que envolvimento é tão importante para o perfil desse jovem consultor. Quando eu recebi esse feedback do meu cliente, eu falei, opa, peraí, eu tenho aqui um diferencial. Será que eu preciso mesmo do escritório? De fato, a gente acaba precisando de um escritório, mas não desse modelo de escritório que eu tinha projetado e sonhado lá atrás. Você precisa de um escritório fiscal. Para quê? Para poder receber documentos, para poder formalizar a sua empresa depois de um determinado momento, porque no primeiro momento você nem precisa de escritório, você pode registrar a sua própria casa como sua empresa. Acontece
é que tudo aquilo que eu havia projetado eu tive que desconstruir. E isso dói. Eu passo para vocês isso hoje porque eu já vivenciei isso. E a nossa proposta é essa. É trazer para vocês quais são os caminhos que você deve perseguir, quais são os obstáculos, quais são os atalhos que você pode ter. E um dos atalhos é esse. Eu vou começar a explicar para você por que você não precisa de escritório. Mais uma vez, para que escritório? Quando você tem um escritório, você está incorporando no seu custo aluguel, mobiliário. E esse custo, por mais que aconteça só uma vez, você vai ter que investir, você vai ter que desfazer de um dinheiro, ou você vai ter que pegar um empréstimo, ou sei lá como é que você vai conseguir dinheiro, dividir no cartão, no carnê, nas Casas Bahia, não sei. Mas você vai ter que investir esse dinheiro. Fora isso, tem um custo fixo de água, luz, internet, dentre outros custos se você for ter mesmo. Uma copeira para um cafezinho, limpeza, que não é barato, material de limpeza. Aí eu vou colocando para você tudo que vem junto com o escritório, você vai começar a entender o que eu estou falando e vai perceber que faz sentido. Mas não vou falar só dessa questão de custo e despesa. Olha só, se você não tem esse custo e despesa, a prestação do seu serviço automaticamente fica mais barata. Se ela fica mais barata, ela vai ser mais acessível para os seus clientes e você vai ser mais competitiva a nível de mercado. Então, sente só o drama. Se você não tem um escritório, você vai atuar onde? Você vai atuar dentro do ambiente do seu cliente. Quando você está ali no ambiente do seu cliente, eu vou trazer mais um monte de ganhos para você entender o que eu estou falando. Quando você está dentro do ambiente do seu cliente, você vai conhecer melhor a empresa dele. Se você conhece melhor a empresa dele, a sua atuação é muito mais assertiva. Você diminui a curva de conhecimento do negócio, da empresa e consegue fazer uma abordagem, uma ação muito mais assertiva, podendo gerar resultados muito melhores. Segundo ponto, quando você está ali envolvido com a empresa, e de novo eu vou falar envolvimento, quando você está envolvido com a empresa, você conhece melhor o perfil das pessoas que estão ali. Você vai identificar quais são aquelas pessoas que vestem a camisa da empresa, quais são as pessoas que não estão preocupadas com a empresa, quais são as pessoas que denigrem a empresa e estão ali por necessidade ou dependência do salário, quais são os talentos que estão escondidos, e esse é o mais legal, esse é o que mais me motiva, porque quando eu percebo um talentinho ali escondido, precisando só ser impulsionado, trabalhado, isso é o que faz o meu coração cantar, isso que faz o meu olho brilhar. E você consegue enxergar isso, porque está além daquilo que é posto para você no primeiro momento. As consultorias mais antigas, aquelas que já trabalham um tempo no modelo mais conservador de atuação, eles não trabalham dessa maneira. E não tem nada errado nisso, tá? Acontece que a nossa proposta é um pouco diferente, igual eu falei. A gente trabalha com envolvimento, com engajamento, com estratégia. E quando você está envolvido ali na empresa, a sua capacidade de análise, ela tende a ser muito mais assertiva. Porque o consultor do modelo conservador, ele vai e pega uma amostragem de comportamento, ele pega uma amostragem de informação, porque ele não fica muito tempo ali. E ele vem e faz uma intervenção objetiva, entrega a atividade e vai embora. Você pode até fazer uma ação interventiva no primeiro momento, mas como você está convivendo, você está vendo o que dá certo, o que dá errado, quem é quem, as necessidades reais da empresa, como você tem de fato que atuar para gerar valor. Esse é o grande X da questão do envolvimento, do estar presente ali no dia a dia. Quando você está presente no dia a dia, você sente o clima da empresa, você sabe a hora certa de fazer uma intervenção. Você consegue perceber o dia que o negócio está meio tenso, está meio nebuloso. Não é o momento de fazer intervenção. Ou
é o momento certo de você atuar para controle de clima, trazer uma situação mais confortável, mais descontraída. Isso tudo você só vai conseguir fazer se estiver de fato envolvido com as atividades do seu cliente no dia a dia. Só uma pausa aqui. Cuidado no dia a dia, tá? Eu não estou falando aqui que você tem que estar todos os dias no seu cliente. Não é isso que eu estou falando, porque isso não é consultoria. Isso é CLT. Acontece que se você tiver uma agenda de 1 a 2 vezes na semana, que seja um período ou o dia inteiro, você vai para ficar lá dentro, imerso, vivendo a empresa, sentindo o clima da empresa. Quando você sente o clima da empresa e você começa a perceber que as coisas estão acontecendo, você também pode utilizar disso ao seu favor para promover alguma ação, para fazer alguma reunião, para trazer algum assunto mais importante. Isso tudo só gera resultado se você estiver de fato envolvido. Os colaboradores sentem quando você está envolvido ou não com a empresa. E estando ali no dia a dia, você começa a fazer parte. Mais uma vez, cuidado. Não esqueça que você é um agente externo que está ali para criar o equilíbrio na relação entre empresa, empresário e colaboradores. Essa é a sua atividade. Se você está envolvido, é bom, mas você não pode deixar de exercer esse papel. Ficou claro isso? Vamos lá. Estou envolvido. Estou no dia a dia. Os colaboradores estão me enxergando como parte. O dono começa a me passar informações que às vezes ele não vai trazer numa entrevista inicial, numa reunião. Você começa a enxergar alguns comportamentos que tendem a aparecer tanto do empresário quanto do colaborador. Isso tudo é informação e fonte preciosíssima de dados para você tomar decisões. E mais para frente, falando dos 3 As da atuação em RH, que é análise, ação e administração, vocês vão entender como isso te ajuda e faz sentido quando a gente traz os 3 Es, os 3 Ps e os 3 As. São as 3 dimensões de atuação do consultor de recursos humanos. Mas ainda em envolvimento, você imerso ali, começando a entender a dinâmica da empresa, entendendo o negócio da empresa, se é comércio, se é serviço, se é uma padaria, se é um supermercado. Isso você vai começar a entender estando envolvido. Mas não é só isso. Você vai começar a enxergar a cultura da empresa. E a cultura da empresa é algo que a gente não consegue enxergar num primeiro momento, nem por amostragem de informação. A cultura, conforme o teórico Edgar Schein, o pai do termo cultura organizacional, e ó, fica a dica, você que quer de fato desenvolver uma carreira enquanto consultor de recursos humanos, aconselho comprar os livros e estudar um pouco desse teórico. Ele hoje é um dos teóricos mais respeitados na administração moderna, principalmente quando se fala de comportamento organizacional, cultura organizacional. Edgar Schein divide a cultura em 3 níveis. O primeiro nível é o nível superficial, é aquele que a gente consegue observar, é aquele que está no símbolo, são os artefatos visíveis. Esses são caracterizados por uniforme, o símbolo da empresa, a estrutura da empresa. Isso tudo são características da cultura que a gente consegue ver, tocar. É mais fácil e simples de identificar. Esse é o primeiro nível da cultura. O segundo nível da cultura são os valores declarados dela. Esse já não é tão simples de enxergar, mas com o olhar treinado, e se você conhecer essa teoria que eu estou falando para você agora, você vai conseguir perceber. Quais são os valores declarados? São os processos da empresa. É a missão, é a visão, os valores, o padrão de comportamento dos próprios colaboradores ali. Vou dar um exemplo. Um script de atendimento é um valor declarado e faz parte da cultura da empresa. Esse é o segundo nível. O terceiro nível, que é o nível mais profundo da cultura, é aquele que você não vê facilmente. Você tem que imergir. Imagina um iceberg.
É lá no fundo do iceberg, é lá embaixo. Você precisa emergir, você precisa se envolver com a empresa. E quando você está envolvido com a empresa, da forma como a gente propõe no nosso modelo de consultoria, você começa a enxergar a cultura no seu nível mais profundo, que são os pressupostos básicos. O que são os pressupostos básicos, Pedro? Pressupostos básicos são aquelas crenças que já estão lá e que as pessoas não falam. Elas são passadas através do comportamento e da comunicação não verbal. Também pela verbal, mas geralmente por reações. Vou dar um exemplo. Prestei consultoria numa empresa onde tinham 2 sócios. Um sócio era mais humano, cuidadoso, gostava de estar ali próximo dos colaboradores. O outro era mais técnico, pragmático. Ele era o administrativo financeiro e ele olhava números e resultados. Acontece é que os dois, vira e mexe, entravam em discussões. E eles entravam em discussão aos olhos dos colaboradores. Olha só onde é que está o pressuposto básico, o nível mais profundo da cultura, e que eu só consegui enxergar depois que eu estava lá. De uma forma quase que inconsciente, os colaboradores percebiam que gerar estresse entre os outros permitia com que eles tivessem facilidades. Eles não falavam isso uns para os outros, mas eles sabiam, eles entendiam e isso estava ali, envolto na cultura. E eu só consegui perceber estando ali. Então, volta e meia eu percebia, um colaborador falava uma coisa com um sócio, falava outra coisa com outro sócio, os dois entravam em embate, e quando um brigava com o outro, o clima fragmentava. E sabe aquela história? A galera faz a festa? Foi mais ou menos isso que eu consegui perceber estando ali envolvido enquanto consultor de recursos humanos, sentado no escritório, conversando com os colaboradores. Isso tudo são questões técnicas da atuação enquanto RH, mas que você só vai conseguir fazer com agilidade, rapidez, para gerar resultado e manter o seu contrato com vista em obter novos contratos, ou seja, mais din-din, estando envolvido. Por isso a importância dos 3 S. Por isso eu estou batendo tanto nessa tecla do envolvimento. Para que escritório? É o tema do vídeo. Então eu falei para você, você consegue entender mais o negócio, você consegue enxergar melhor a empresa, você consegue identificar o perfil das pessoas que estão ali envolvidas. Quais pessoas? Colaboradores, os próprios sócios, fornecedores que às vezes influenciam diretamente o negócio. Você consegue entender, você está ali envolvido, mas nunca deixando a premissa de que você é um agente externo e que você está ali para promover o equilíbrio na relação, sendo ponte entre empresa, colaboradores e empresário. Eu vou sempre bater nessa tecla, porque essa é a premissa. Esse é o seu papel. Você vai promover o equilíbrio nessa relação. Então, estando envolvido, ciente dessa premissa, a sua atuação vai ser muito mais assertiva, vai ser muito mais direta, pontual, no alvo. O resultado ele vem. E não só isso, quando você está ali envolvido, os próprios colaboradores começam a enxergar com outros olhos. Já não te vê como uma pessoa que veio para falar o que a gente tem que fazer. Mas, ele é mais um, ele está aqui, ele faz parte. E você começa a ser visto de forma diferente, mais próxima. Você começa a ter acesso a informações que às vezes o empresário não passa. Por receio, medo. Você começa a enxergar com outros olhos. Esse é o X do envolvimento. Você enxerga clima, você percebe o clima, você sabe a hora certa de fazer uma intervenção, seja uma intervenção de mudança ou de controle de clima, e você começa a enxergar a cultura. E eu vou falar para você, quando você consegue enxergar a cultura, a sua atuação fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Vamos falar um pouco da economia de custos. E aqui
é o grande diferencial que eu percebi quando eu falei para vocês que lá atrás eu projetava um escritório glamouroso na minha cabeça. Tudo aqui, ó. Comecei a fazer consultoria, falei, nossa, vai dar bom demais. Meu Deus do céu, se eu comecei em menos de 4 meses, eu tô com 5 contratos, daqui a pouco, em menos de um ano, eu vou estar com 10. Eu vou estar rachando, vou ter um escritório. Nossa, eu vou ter um escritório no setor mais importante aqui da minha cidade. E comecei a projetar isso. Mas na hora que fui botar no papel e fazer as contas, eu falei, meu Deus, não dá. E o que é o mais legal? Quando você não tem essa despesa e você não tem esse custo, você não precisa repassar ele para o seu cliente. O seu serviço fica mais acessível. E o micro e pequeno empresário começa a te ver com outros olhos. Porque lembra o que eu falei em outros vídeos aí? O micro e pequeno empresário enxerga o consultor como um serviço caro e pouco efetivo. Não estou falando que não é, pelo contrário. O que eu disse em outros vídeos é que às vezes aquele consultor mais antigo de mercado, com muita experiência, com uma bagagem de anos, de multinacional, às vezes não tem paciência para fazer consultoria para micro e pequena empresa. Até usei a metáfora do mecânico de Ferrari. Esse consultor é um mecânico de Ferrari. Não tem como você pegar o seu Celta, o seu Gol e levar para o mecânico de Ferrari. Às vezes ele não vai saber nem o que fazer. Às vezes ele vai se frustrar fazendo aquele reparo que precisa ser feito. O que você tem que fazer? Você tem que levar no mecânico que vai arrumar o seu carro. Esse é o jovem consultor que a gente tanto fala. Então, quando a gente fala para vocês que existe uma necessidade de mercado real, de micro e pequenas empresas que precisam de jovens consultores recém-formados no curso de administração, psicologia e direito, que sejam engajados, que sejam envolvidos, que tenham estratégia e possam atuar enquanto recursos humanos, essa realidade, isso tá aí, tá posto. A gente faz isso. Se nós não fizéssemos, a gente não estava aqui falando, não. É realidade. Quando você não tem esse custo fixo de escritório, com tudo o que eu falei, água, luz, internet, limpeza, aluguel, tudo, o seu custo fica mais acessível. E os micro e pequenos empresários começam a ter acesso a esse tipo de serviço. E quando eles têm acesso a esse tipo de serviço, eu vou te falar a realidade, dificilmente eles abrem mão. Dificilmente eles abrem mão. Então, você consegue diminuir seu custo e tornar o seu serviço muito mais acessível. E olha que legal, se você não tem esse tipo de despesa, com o que você vai gastar? É tudo honorário. É tudo dinheiro que entra para você. Lógico, é muito importante você saber fazer gestão financeira desse dinheiro. Fazer uma reserva, daqui a pouco investir o que você já ganhou para poder melhorar o seu negócio. Porque foi isso que eu fiz. Eu comecei a fazer consultoria eu mesmo, fui ganhando dinheiro, fui guardando dinheiro, fui ganhando dinheiro, fui guardando dinheiro. Por fim, paguei uma pessoa para fazer um site, paguei outra pessoa para melhorar minha marca, porque tudo eu tinha feito. Então, você vai criando caixa para fazer um investimento sem ter que tirar esse dinheiro do seu próprio bolso. Afinal de contas, você acabou de formar. Você acabou de investir numa faculdade, 4, 5 anos de estudo, de uma mensalidade em média de 800 a R$1.000. Não é pouco dinheiro, não é muito dinheiro, eu sei. Eu fiz 2 formações. Então eu estou falando para você que você não precisa do escritório. Você pode atuar dentro do seu cliente, isso gera valor para ele, isso gera valor para você. Quando você está atuando dessa maneira, mais uma vez, você tem uma gama de oportunidades e o principal, você tem um diferencial. Eu vivenciei isso e até hoje a nossa consultoria é reconhecida por isso. Olha só, hoje eu posso falar com muita tranquilidade. A nossa consultoria tem mais de R$25.000 em receita mensal. Nós não temos um escritório. Louco isso, né? Mais de R$25.000 são investidos em capital humano da nossa própria empresa, ou seja, dos consultores que estão atuando com a gente hoje. Qual escritório que você tem então, Pedro? Nós temos um escritório fiscal. Sabe quanto custa um escritório fiscal? R$600 de 6 em 6 meses, é R$100 por mês. Eles recebem contas, pacotes, tudo.
E o fato de ter o endereço fiscal me ajuda em questões contábeis da empresa. O que eu vou falar para você, você não tem que preocupar com isso agora. Você não precisa se preocupar com isso agora. Tranquilo? Faz sentido o que eu estou falando para vocês ou não? Se não fizer sentido, pode comentar, pode mandar mensagem, que eu estou pronto para responder vocês assim que vocês me acionarem. Agora, se faz sentido, valida, responde, comenta, compartilha. Isso tudo que eu estou passando para vocês, pessoal, é cortar caminho. Eu, infelizmente, quando comecei a fazer consultoria, eu comecei sozinho na tora. Quando eu fui procurar pessoas no mercado para me auxiliar, não me atenderam, e aqueles que me atenderam falaram para eu não atuar com micro e pequenas empresas. Mas eu insisti, eu fui me envolvendo, eu fui desenvolvendo, eu fui tentando entender melhor essa dinâmica, e hoje eu estou aqui falando para vocês que é possível fazer consultoria em recursos humanos, sendo um recém-formado no curso de Administração, Psicologia e Direito. Porque eu estava recém-formado no curso de Psicologia quando eu comecei a fazer essa consultoria. E eu vi vários colegas do meu curso perdidos, batendo cabeça. Eu, inclusive, chamei alguns para atuar comigo que infelizmente não quiseram continuar, porque, querendo ou não, a faculdade de psicologia ela puxa muito para o viés da clínica, e você forma na psicologia querendo atendimento clínico, né? Normal isso, nada de errado. Mas a consultoria é uma grande oportunidade de fazer psicologia. A consultoria é uma grande oportunidade de fazer administração. E a consultoria é uma grande oportunidade de fazer direito. Até direito, porque eu também formei em direito e na faculdade você aprende a prestar concurso público, a advogar. Acontece que você aprende sobre as relações sociais através de normas, através das leis. Você estuda direito trabalhista, que é a base da relação formal brasileira de trabalho. Então, isso que eu estou falando para vocês, eu vivenciei, eu experienciei, e espero poder de fato ajudando vocês com isso, ensinando para vocês quais foram os obstáculos que eu encontrei, quais foram as dúvidas que eu tive, e ensinando para vocês quais são os caminhos mais rápidos que você pode tomar para poder fazer isso acontecer. Um deles eu falei aqui, para que escritório? Guarda essa. Lá na frente, quando você tiver com seus contratos de consultoria e você estiver atuando dentro da empresa dos seus clientes, você vai lembrar de mim e vai falar assim, nossa, aquele cara louco falando que dava para ser consultor tinha razão. Hoje eu não tenho nem despesa fixa com escritório, hoje eu não tenho despesa fixa com internet, eu não tenho despesa fixa com água, energia e nada disso. Então eu trouxe para vocês aqui, recapitulando, vários motivos para você não se preocupar com o escritório. Você sabe por quê? Porque se você se preocupar com o escritório agora, você vai se bloquear. Você vai falar, não é possível. E é possível. Na verdade, o escritório está aí dentro de você. Está aqui dentro. Ó. O que você tem para oferecer para o seu cliente está aqui dentro. Não está num escritório, não está numa estrutura robusta, bonita, cadeiras. Se tiver, bom. Mas se não tiver, não tem necessidade. Só depende de você querer atuar enquanto consultor. Mais uma vez eu estou te falando, não precisa, nós não temos. Agora, se você quiser ter, tudo bem. Mas não deixe isso te bloquear. Tá ok? Nós vamos continuar compartilhando com vocês. Esse é o projeto Fazendo Carreira em Consultoria de Recursos Humanos. Nós temos como objetivo ajudar recém-formados do curso de Administração, Direito, Psicologia, a atuar enquanto consultores de recursos humanos, obtendo uma receita crescente. Por que receita crescente, Pedro? Porque essa é a realidade que a gente enfrentou e é possível. Uma vez que você começa a pegar um contrato e você começa a botar em prática tudo que a gente está falando, você vai perceber que rapidamente você vai conseguir trazer um contrato, 2 contratos, 3 contratos, e você começa a ser dono de si mesmo. Você não terceiriza a responsabilidade da sua carreira, você se torna o único responsável por ela. E aos poucos a gente vai ensinando isso para vocês. Então hoje, dentro da série 3E, envolvimento, a gente compartilhou esse conteúdo com vocês. Se vocês gostaram, manda um feedback. Se vocês não gostaram, acho que a gente pode melhorar alguma coisa, manda um feedback também.
comente, compartilhe, curta, manda para os seus amigos. Às vezes você está acompanhando a gente, tem um amigo que está perdido, não sabe o que fazer, está com aquele medo de falar, nossa, e agora, José? Estou formando, não sei o que eu vou fazer, né? Aquele receio de como é que vai ser o mercado de trabalho. Existe uma oportunidade real de mercado. Micro e pequenas empresas hoje representam mais de 6 milhões de empresas pelo Brasil. E nós fazemos isso porque nós não podemos atender todas. Nós acreditamos que nós podemos fazer a diferença, ensinando isso para vocês, compartilhando isso, para que a gente possa tornar as relações profissionais entre empregados e empregadores mais simples e confiáveis. É isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês. É um prazer imenso estar aqui compartilhando. Até mais. Até a próxima.